Olá a todos. Nesta videoaula vamos debruçar sobre o modelo atômico, sobre os átomos. Portanto, eu vou começar por fazer uma breve revisão acerca daquilo que vocês já sabem e que já foi falado no oitavo ano. E então, no oitavo ano, já tínhamos estudado a constituição do átomo. Nesta altura, vocês já devem saber que o átomo é constituído por duas linhas distintas. Uma que é a nuvem eletrónica formada por elétrons, e os elétrons são partículas subatómicas que têm uma carga negativa. Por sua vez, no núcleo, o núcleo é a zona central do átomo, e no núcleo vamos encontrar duas partículas subatómicas, os prótons, que têm carga elétrica positiva, e os nêutrons sem carga. Uma das estratégias que eu utilizava quando tinha velocidade para não baralhar estes números era a seguinte: próton, como começa aqui por um P, ok? Eu associava aqui a letra P a positivo, então já sabia que os prótons tinham uma carga elétrica positiva. Neutrons, fazia-me lembrar a palavra neutro. Neutro significa que não tem carga, então os nêutrons são partículas que não têm carga. Então, se os prótons são positivos, os nêutrons não têm carga, e eu sei que tem de existir também uma carga, uma partícula com uma carga elétrica negativa, então os elétrons terão de ter, ou são aquelas partículas subatómicas que terão naturalmente uma carga elétrica negativa, menos 1. Convém também chamar a atenção ou recordar ou relembrar que o núcleo é uma zona muito pequenina, não ocupa espaço quase nenhum, e que a maior parte, e aquilo que vai conferir um espaço, a dimensão do átomo, vai ser então a nuvem eletrónica. E agora eu pergunto: será que este foi sempre o conhecimento que nós tivemos acerca do átomo? Ou será que o átomo foi imaginado há muito tempo atrás de uma forma diferente? Como é que surgiram estes conhecimentos que nós temos acerca da constituição dos átomos? Será que isto sempre foi imaginado desta forma? Outrora, há muito tempo atrás, o átomo era imaginado de uma forma completamente diferente. John Dalton, isto foi um cientista, ele imaginava então que os objetos eram constituídos por corpúsculos e esferas muito, muito, muito pequeninas. Na sua percepção, era possível dividir os materiais até um certo ponto. A partir do momento em que já não era possível dividir mais os materiais, ele dizia que essa partícula muito pequenina era o átomo. Então, Dalton, no início do século XIX, ele imaginava que os átomos eram corpúsculos indivisíveis e indestrutíveis. Indivisíveis porquê? Porque, aí está, não se conseguia dividir mais os átomos. Indestrutíveis porque, como eles eram indivisíveis, não se podiam destruir. Imaginem vocês o seguinte: toda a gente sabe o que é uma bola de snooker. Então, segundo John Dalton, o átomo era parecido a uma bola de snooker, isto era completamente preenchida, não tinha qualquer espaço oco, só que era de uma dimensão muito, 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 mesmo muito pequenina. Para ele, isso era o átomo. E ele também imaginava, porque já sabia-se nessa altura que existiam substâncias diferentes, elementos diferentes. E então, por exemplo, se este átomo era o hidrogênio, o hélio, por exemplo, seria o quê? Seria também um corpúsculo, mas de uma dimensão superior. Se tinha uma dimensão superior, também iria ter uma diferente massa. No entanto, à medida que o tempo foi passando, outros cientistas também iam se debruçando sobre estes assuntos. Ao mesmo tempo que a tecnologia ia também evoluindo, o que lhes permitiu realizar outras experiências e, consequentemente, obter outros resultados, fazendo com que a ideia que havia sobre o modelo atômico
fosse evoluindo ao longo do tempo. Exemplo disto foi o que aconteceu com este cientista aqui, o Joseph Thomson. Então, o que é que o Thomson fez? Como eu tinha dito anteriormente, ele realizou novas experiências e ele concluiu que este modelo, o modelo de Dalton, não estava completo. Então, Thomson descobriu que o átomo era constituído por uma massa positiva e espalhado nessa massa positiva havia outras partículas menores de carga elétrica negativa e em número suficiente para que a carga global do átomo fosse nula, ou eletricamente neutra. Então, resumindo aqui este modelo de Thomson, mais uma vez através das experiências que ele realizou, ele acabou por descobrir que no átomo existiam cargas elétricas negativas, que mais tarde seriam conhecidas por eletrões, e que ainda hoje são designados por eletrões. E essas partículas de carga elétrica negativa, os eletrões, estariam distribuídos aleatoriamente sobre esta esfera, que teria de ser ou de estar carregada positivamente, porque a carga global aqui do átomo era eletricamente neutra. Este modelo, o modelo de Thomson, também ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. Porquê? Porque pode-se fazer uma analogia entre o átomo e aqui um bolo de passas, em que esta massa que está aqui teria carga positiva, e estas passas estavam neste caso a representar os elétrons de carga elétrica negativa e que estavam distribuídos aleatoriamente neste bolo. Mais tarde, Rutherford, com outros meios disponíveis, realizou outros experimentos mais complexos e que lhe permitiu concluir que o modelo preconizado e defendido por Thomson não estava inteiramente correto. E então ele concluiu que os átomos eram, pois, constituídos por um núcleo muito pequeno, onde se encontrava a carga positiva e onde se concentrava quase toda a massa do átomo. Portanto, agora, nesta altura, já não havia aquela esfera maciça, mas sim onde estava distribuída a carga elétrica positiva, mas sim havia uma região pequena, situada no centro do átomo, a que ele designou de núcleo. Em torno desse núcleo existiam os elétrons, que se moviam tal como os planetas se movem à volta do Sol. E a maior parte do átomo era espaço vazio. Surgiu assim o primeiro modelo nuclear do átomo. Porquê? Nuclear porquê? Porque pela primeira vez fala-se em núcleo, na existência de um núcleo. Mais tarde surgiu outro cientista que, utilizando obviamente os conhecimentos dos modelos atômicos anteriores e, mais uma vez, dispondo de outra tecnologia, conseguiu realizar novamente outras experiências e que lhe permitiu completar o modelo de Rutherford com as seguintes ideias. Portanto, os elétrons moviam-se ou movem-se à volta do núcleo em órbitas circulares a distâncias bem definidas do núcleo, tal como podem ver aqui neste esquema. Para além disso, ele dizia que a cada órbita corresponde a um determinado valor de energia. E estas órbitas também eram designadas por níveis de energia. Se um elétron se encontrasse aqui nesta órbita, dizia-se que ele estava no primeiro nível de energia.
Se ele se encontrasse aqui nesta segunda órbita, ele estaria então no segundo nível de energia, o terceiro nível de energia caso se encontrasse na terceira órbita e por aí fora. E que cada órbita teria um determinado valor de energia, que lhe era característico. Bohr também dizia que os elétrons que possuíam maior energia moviam-se em órbitas mais afastadas do núcleo e aqueles que tinham menos energia moviam-se naturalmente em órbitas ou naquelas órbitas que estavam mais próximas do núcleo. Ou seja, quanto mais afastado do núcleo se encontra um nível ou uma órbita, maior seria a sua energia. Então, como vocês podem ver aqui neste esquema, à medida que nos afastamos do núcleo, a energia das órbitas e destes níveis de energia iria também aumentando. E então surgiu assim o modelo planetário do átomo. Portanto, o modelo planetário porquê? Porque existe realmente uma grande semelhança entre o modelo aqui defendido por Bohr e o Sistema Solar. Portanto, no Sistema Solar temos o Sol e à volta do Sol temos os planetas que se movem à sua volta. E aqui assim, o que é que nós temos? Temos então o núcleo e em torno do núcleo movem-se os elétrons. O modelo atualmente aceito é o modelo da nuvem eletrónica. E qual é a principal diferença entre este modelo e o modelo defendido por Bohr? Enquanto que Bohr dizia que os elétrons moviam-se em órbitas, aqui diz-se que os elétrons movem-se em orbitais. E o que é que são isto? O que é estas orbitais? Portanto, essas orbitais são zonas e regiões do espaço em torno do núcleo onde é mais provável encontrar os elétrons. Ou seja, aqui não se pode falar em trajetórias. E porquê que isto acontece? Porque os elétrons estão a rodar em torno do núcleo com velocidades muito elevadas. E então não conseguimos dizer e saber exatamente onde é que o elétron se encontra num determinado instante. Apenas se pode dizer onde é que é mais provável encontrar o elétron. Então, por exemplo, olhando aqui para este esquema, tenho aqui o núcleo e tenho aqui vários pontinhos verdes. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Imagine que o elétron encontra-se aqui e tirei uma fotografia. No instante imediatamente a seguir, o elétron está aqui assim e tirei outra fotografia. No instante imediatamente a seguir, outra fotografia. Outra fotografia. Então eu realizei disparos contínuos. E depois, imaginem vocês que nós iríamos sobrepor essas fotografias todas. Eu iria chegar à conclusão que o elétron se encontrava mais tempo perto do núcleo do que aqui mais afastado do núcleo. Então, pode-se concluir que a zona onde é mais provável encontrar o elétron seria aqui em zonas próximas do núcleo. Portanto, o conjunto das orbitais ocupadas por elétrons designa-se por nuvem eletrónica. Então, o que é que isto quer dizer? Isso quer dizer que a nuvem eletrónica é formada por orbitais. E essas orbitais são o que é? São zonas onde é mais provável encontrar os elétrons. Não sendo possível saber com exatidão onde é que o elétron se encontra. Agora, o que é que tem mais aqui assim? Portanto, a probabilidade de encontrar um elétron em A e em D é maior do que encontrar o elétron, por exemplo, em B, em C, em F. Porquê? Porque aí está, aqui, esta zona nuvem está mais escura. Está mais escura porquê? Porque os elétrons vão passar mais tempo aqui assim, junto ao núcleo. Portanto, a probabilidade de encontrar um elétron em torno do núcleo é igual para pontos à mesma distância do núcleo e diminui, em geral, com o aumento dessa distância. Eu agora tenho aqui um quadro, um resumo,
de tudo quanto eu estive a falar até agora. Portanto, o átomo é constituído por duas zonas distintas, o núcleo e a nível eletrónica. E o átomo foi compreendido por diversos modelos atômicos, os quais foram evoluindo ao longo do tempo. E foram evoluindo graças à evolução da própria ciência e da tecnologia. Inicialmente, o modelo defendido era um modelo de Dalton. Depois, esse modelo de Dalton dizia que os átomos eram divisíveis. Depois surgiu o modelo de Thomson, que dizia que existiam cargas negativas dispersas numa massa positiva. Mais tarde surgiu o modelo de Rutherford, que defendia que os elétrons se moviam em torno de um núcleo positivo. Mais tarde surge o modelo de Bohr, e segundo Bohr, os elétrons movem-se em torno do núcleo em órbitas circulares, isto é, e que cada órbita correspondia a um nível de energia. Finalmente, o modelo atualmente aceito é o modelo da nuvem eletrónica, que diz que há regiões do espaço onde é maior a probabilidade de encontrar os elétrons. Essas regiões designam-se de orbitais, e não tem, segundo este modelo, qualquer sentido em falar em órbitas. Agora vamos fazer aqui dois exercícios muito simples, com o objetivo de consolidar da melhor forma possível o que eu estive a falar até agora acerca dos modelos atômicos. Então, na linha A, estabeleça a correspondência entre os modelos atômicos na coluna 1 e as teorias associadas a cada um desses modelos na coluna 2. É assim, pessoal. Vocês estão em casa, vocês podem fazer isto da maneira que quiserem. Mas eu aconselho-vos a dar um pause aí no vídeo. Vocês tentam responder a isto e depois continuam com o vídeo para ver se responderam corretamente a este exercício. Realizando então aqui a resolução. Modelo atômico de Dalton. O que é que Dalton defendia? O Dalton defendia que os átomos de um mesmo elemento são iguais entre si e indivisíveis. O modelo atômico de Thomson. Thomson, por sua vez, defendia que os átomos eram constituídos por corpúsculos com carga elétrica negativa, que mais tarde passaram a ser designados de elétrons, dispostos e distribuídos sobre um material com carga elétrica positiva. Era um modelo de pudim de passas que eu vos falei aí atrás. A seguir, tenho aqui o modelo atômico de Rutherford. Rutherford foi, pois, o primeiro modelo a incluir um núcleo. Núcleo este que tinha uma carga positiva, e em torno deste núcleo existiam ou estavam ou encontravam-se os elétrons. A seguir tenho aqui o modelo de Bohr. Bohr defendia que os elétrons se moviam em torno de um núcleo em órbitas bem definidas e que cada órbita correspondia a um determinado valor de energia, que eram os níveis de energia. Finalmente, o modelo atual, o modelo da nuvem eletrónica, preconiza que os elétrons movem-se em orbitais, e essas orbitais são o que é? São zonas onde é mais provável encontrar os elétrons. Não tem neste modelo qualquer sentido em falar em órbitas, porque uma órbita o que é uma trajetória, portanto é uma linha imaginária onde sabemos que os elétrons passaram ali, e isto não acontece quando se fala aqui em orbitais. A seguir, neste segundo exercício, completa as frases que se seguem. Mais uma vez, seria bom ou aconselhável vocês darem um pause, resolverem e depois continuarem o vídeo para realizar a correção deste exercício. Portanto, um átomo é formado por... Eu já sei que o átomo é formado por duas zonas distintas, a nuvem eletrónica e o núcleo. Agora, o que é para colocar aqui? Nuvem e núcleo. Eu tenho de ver o resto da frase para tentar perceber o que é que tem sentido colocar aqui. Portanto, o átomo é formado por
onde se encontram os... E tenho aqui este sinal mais. Quais são as partículas positivas? São os prótons. E então, os prótons onde é que se encontram? Os prótons encontram-se no núcleo. Portanto, aqui fica núcleo. O átomo é formado por um núcleo, onde se encontram os positivos. O que é positivo? São os prótons. E o que é que também se encontra do núcleo? São os nêutrons, que são neutros. E por uma nuvem eletrónica, onde se movem os elétrons. Os têm carga elétrica unitária positiva, portanto, isto é o que é? São os prótons. E a carga é mais 1, unitária. Carga elétrica negativa, tenho aqui os elétrons. E a carga é menos 1. Sem carga, não tem carga, são os nêutrons.